um thriller como poucas vezes visto no Brasil. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto quem é esse Ken Follett brasileiro. E no post de hoje vamos trazer a nossa resenha, a nossa avaliação deste novo lançamento da editora Avec, que é aqui do Rio Grande do Sul, né, e que é especializada em literatura fantástica, mas também em literatura brasileira, com diferentes obras e catálogos, inclusive romances que vão do romance histórico ao romance de aventura, caso desse O Olho de Gibraltar, do Sérgio P. Rossoni, que é a obra que a gente vai discutir hoje, esse thriller bem fantástico, bem interessante, um thriller como poucas vezes a gente tem visto na literatura brasileira. Mas antes de falar do livro, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, nosso canal que a gente fala de literatura, amplia as discussões literárias que a gente tem trazido na internet brasileira, e também convidando você a conhecer o listasliterárias.com. Você sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e a resenha do livro estará tanto aqui em vídeo no nosso YouTube, como também lá no blog Listas Literárias. E eu já te convido para, além de acessar o Listas Literárias, você também se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha se você gostou do vídeo. Um espião ágil, sempre pronto para ação, uma espiã aos moldes das pin-ups dos anos 50 e 60, uma verdadeira caçadora de emoções. Ambos estão em meio a um jogo de espionagem, tensão e muito envolvimento naquele jogo que precede aí o ambiente da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso tendo como cenário o norte da África. Com esses personagens característicos e trazendo então os mistérios, os segredos e os encantos de uma paisagem desértica, Sérgio P. Rossoni nos entrega um thriller como poucas vezes a gente tem visto aí na literatura brasileira. Nesse sentido, embora não gostemos de realizar aproximações, se assim o fizéssemos, poderíamos dizer que a obra está muito próxima das narrativas e romances históricos do Ken Follett, conhecido pelos seus thrillers aí que mesclam história e muita ação e aventura. Uma aproximação que se dá justamente pelos sentidos da velocidade vertiginosa dos momentos de ação, bem como a sensualidade e a narrativa fluida que é impregnada tanto nas obras do Ken Follett como neste Olho de Gibraltar, que inclusive flerta aí com um certo erotismo, mas muito bem temperada aqui na questão do Sérgio P. Rossoni. Todavia, aqui, onde o Rossoni se distancia do Ken Follett, é justamente naquilo que talvez seja uma das características do autor. São as suas intrusões alternativas ao processo histórico, ao romance histórico. Talvez muito carregado pelo próprio histórico do Rossoni na literatura fantástica. De algum modo aqui, o que a narrativa vai acabar trazendo, ainda que com muito exagero da nossa parte, realizando aí uma aproximação com o steampunk. Isso porque provavelmente esse elemento característico, como a gente já falou da narrativa do Rossoni, esteja muito próximo aí da própria construção dele enquanto autor, que é feito a narrativa fantástica, como a gente já viu e tem aqui no Listas Literárias, a resenha do Birman Flint, lá quando ele publicou pela primeira vez pela Chiada Editora, mas também aí o relançamento pela Avec Editora, que a gente acompanhou por alto, sim, mas a história acaba sendo a mesma, com algumas melhorias, né? Então o Rossoni tem, notadamente, esta afeição, esta busca pelos elementos fantásticos na sua obra. Aliás, Birman Flint é uma obra da literatura fantástica nacional que você deve conhecer. Ela é bem criativa e bastante divertida e já traz aí os elementos que o autor gosta, que é carregar isso também para a parte histórica. Mas não que no caso deste novo romance, O Olho de Gibraltar, a gente tenha elementos da ficção fantástica, né? Mas, como a gente disse, são pequenos flertes, especialmente quando a gente fala da maquinaria de guerra, trazida aqui, que acaba tendo um protagonismo bastante importante na narrativa do Olho de Gibraltar, né? A maquinaria, a roupagem, né? Todas as armaduras dos soldados alemães, assim, propostas que são elementos totalmente ficcionais, elas trazem para aquilo que eu acabei falando ali uma certa aproximação, pero não muito, né, do steampunk. Enfim, é um romance que tem essa carga histórica, que se propõe enquanto romance histórico, partindo dessa lógica do thriller, enquanto, né, gênero ou subgênero, como a gente pode preferir dizer, mas que
tem ali aquela carguinha, aquela dose de literatura fantástica. E é um livro que, nesse sentido, enquanto gênero thriller, nos traz muitas qualidades, uma narrativa que beira a excelência. E uma pena que não chega a essa excelência, porque nós trataremos no decorrer dessa resenha de 2 elementos problemáticos que, no nosso caso, na nossa leitura, acabou incomodando um pouquinho, o que não apaga as tantas outras qualidades da narrativa. Mas, antes de entrarmos nesses elementos que poderiam melhorar ou que tenha melhorado o livro, a gente deve falar um pouco sobre o enredo, a trama básica da obra, em que a gente tem um espião inglês aí meio que aposentado, um rato do deserto vivendo nos desertos da África, no Marrocos, né, no Magrebe mais especificamente, e que acaba sendo tragado para eventos que precedem aí a Primeira Guerra Mundial ou o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Neste jogo de eventos de espionagem que ele acaba sendo tragado para dentro, ao encontro então com uma outra protagonista, que é a Namira, que é inspirada inclusive na Mata Hari, né, aquela famosa espiã, e a gente já vai falar um pouquinho mais da Namira, e o Ben Yong aí, que na verdade é conhecido por esta alcunha de O Olho de Gibraltar, ele acaba sendo o protagonista da narrativa, bem típico das narrativas de aventura e de espião, né? Com aquele herói característico, sempre pronto para ação, muito esperto e bastante também afeito à ação, especialmente à ação, e denotando durante a ação essa sua inteligência, e especialmente também aquele elemento do herói um tanto solitário, até um flerte, uma conversa do Ben Yong aqui com o próprio Rambo, né? Aquele herói que está meio que aposentado, mas do qual a luta e a guerra ele nunca consegue escapar. Quanto a Namira, que a gente já falou aqui, que é uma co-protagonista, digamos assim, uma espiã marcada pela sensualidade, né, uma cortesã que utiliza a sensualidade e o erotismo do corpo justamente nesse jogo de espionagem, ela acaba sendo inspirada tanto na Mata Hari, aquela famosa espiã aí dos períodos de guerra, mas também em outras tantas espiãs que utilizavam dos mesmos artefatos. É uma personagem, né, que tem a sua carga ancestral ligada ao deserto, aos seus motivos meio um pouco tanto quanto de vingança também, mas que acaba trabalhando para as agências inglesas, mas sempre num jogo de contra-espionagem infiltrada ali nas linhas inimigas, especialmente dentro do grupo alemão do qual ela está investigando as tentativas do general Rosenstock para preparativos não só para a guerra, mas de uma nova arma que poderia mudar toda a história do jogo, do flanco aí de guerra, de todas as jornadas da guerra, seria esta arma dentro daquela lógica dos livros de aventura e de espionagem, né, que poderia significar quase que o fim dos tempos devido ao tamanho e poderio desta máquina de guerra, que aliás, a máquina de guerra muito ancorada naquele imaginário da Primeira Guerra Mundial tomado pelos dirigíveis dos céus, né. E quanto à maquinaria de guerra, especialmente o dirigível a ser construído em segredo junto, ainda que o gás não seja assim tão distante da realidade da Primeira Guerra Mundial, que aqui no livro ganha a alcunha de Sangue do Diabo, e é justamente este material que tanto o Olho de Gibraltar quanto a Namira precisam fazer chegar às agências inglesas, né? Mas todo o enredo, desenlace se passa a uma construção em segredo de um general ficcional, o Rosenstock, que está na África aí construindo uma grande máquina de guerra, um grande dirigível, e a maquinaria que chega mais próxima da literatura fantástica, como a gente acabou abordando e citando aí no período, tem muito mais a ver com as armaduras usadas pelos soldados dos corpos de guerra aí que estão lá situados secretamente no Magrebe. Então são armaduras que dão um pouco esse ar steampunk ao livro, porque elas têm mais liberdade, digamos assim, ficcional na sua construção do que o processo histórico. E é esse elemento todo, é esse projeto em segredo, o Majestat, que está sendo construído, o qual tanto o Ben Yong quanto a Namira e mais os seus apoiadores, tanto da agência francesa por meio do Capitão Lacombe, como pelos ingleses, né, terão de desbaratar antes da eclosão da guerra, que, como a gente sabe, do processo histórico será declarada de qualquer maneira. A partir desses elementos, então,
o Sérgio Perrossoni, com a sua habilidade de autor, ele acaba nos entregando, assim, elementos bastante sólidos do quanto a gente pensa da questão dos thrillers, né? Ele acaba nos entregando, dentro deste subgênero, elementos essenciais para a condução de um bom thriller, seja a narrativa fluida, seja a construção das cenas por meio da ação constante de suas reviravoltas, tendo espaço, inclusive, para o uso muito bem elaborado da própria questão da contagem regressiva, que, a meu ver, é muito importante na presença de um thriller, como a construção do suspense, e especialmente esse jogo em que os personagens estão diretamente sempre em cenas de ação, eles estão sempre em algum movimento, né? Muitas vezes acelerando o tempo da aventura, às vezes dando uma segurada nesse tempo da aventura. Uma aventura que se passa num cenário bastante instigante e fascinante, especialmente para quem curte romance de aventura, que é mais um diálogo estabelecido aqui pela obra, que acaba se aproximando aí dos romances de aventura, então, né, porque ele se passa em meio ao deserto, um deserto qual o estrangeiro, no caso, o Ben Yong, tem um conhecimento muito amplo desse deserto do Maghreb, e inclusive uma relação muito aproximada com os tuaregs. Então, para quem gosta de aventura mesmo, as aventuras e os tuaregs, o romance é bem eficiente nessa captação desse cenário, na captação desse imaginário que muitas vezes está entre nós a partir de outras obras e outras leituras dos romances de aventura, e a gente acaba, de certa forma, também sendo transportada para o deserto junto com o Ben Yong e com os seus apoiadores. De modo que tudo que a gente viu até agora, tudo que eu acabei abordando e trazendo para vocês, são elementos altamente positivos de um thriller, que, bem verdade, exceto uma ou outra gralha que passa na edição, é um livro muito bem escrito, um livro com controle verbal por parte do autor muito bom, no sentido daquilo que o gênero, que o thriller precisa, então ele tem esse domínio do thriller, e como eu já disse, a gente já viu isso na outra obra dele, que é o Birman Flint, que até acho mais criativa no sentido pelos personagens e pela zoomorfização dos seus personagens, mas esse daqui que ele dá um toque com um pouco mais de realismo, ele também é bastante eficiente nesse sentido nas principais qualidades do gênero thriller. Entretanto, há dois elementos que, pelo menos para mim, acabou sendo um incômodo durante a leitura. Um é a brincadeira que vai estar lá no título do Listas Literárias, que é a arte de cofiar o bigode, né? A arte de cofiar o bigode, porque isto, em vez de ser algo característico, que dá uma identidade característica de um personagem apenas, ele poderia ter escolhido um personagem apenas para isso, nós vamos tendo a muitos momentos vários personagens cofiando o bigode. Isso acaba trazendo um certo impacto ao leitor, talvez um leitor mais preciosista pode se incomodar com isso, só que na literatura, as identidades demandam uma característica única, individual. A gente sabe que na vida nem sempre é assim, mas a literatura acaba tendo essa exigência, e ao passo que todo e qualquer personagem masculino dele tem o hábito de cofiar o bigode, aquilo acaba se tornando um tanto quanto repetitivo, e justamente daqui a pouco retira a característica única de um ou outro personagem que poderia ter neste hábito uma característica que o tornasse individual, que o tornasse um daqueles personagens que a gente acaba acreditando, inclusive, que exista. Porém, o problema mais sério, mais grave na nossa leitura, e que nós nos incomodamos daí um bom bocado, e que acaba atrapalhando essa excelência que o livro vem se propondo e vem conseguindo quase chegar na sua narrativa enquanto thriller, é quando o autor acaba inserindo um código que deveria ser criptografado ou descoberto a criptografia pelo grupo do Ben Yang e os demais espiões, né? Só que é um código que dentro dele vem um anagrama, mas um anagrama tão pobre, um anagrama tão básico, que acaba quebrando o contrato de leitura entre leitor e obra, porque ele acaba soando um tanto quanto inverossímil. E isso é muito importante, eu considero isso muito importante. O contrato de leitura entre leitor e obra é fundamental. Isso porque não é a questão do código ali ser tão simples, ao ponto do simplório mesmo. É um anagrama bem simplificado, né, bem assim, ó, não tem nada complexo nele, e o leitor, a primeira vez que coloca o olho no anagrama, pensa, não pode ser isso, né? Vai chegar aquela solução, e é isso, como ela de fato chega.
Mas o que ocorre? A gente sabe que a Primeira Guerra, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, e nesse jogo de espionagem e contra-espionagem, a criptografia, a codificação secreta, misteriosa, sempre foi uma fonte dessas histórias. A criptografia, a elaboração de códigos complicados, complexos, intricados, né, de difícil solução, sempre foi o grande condutor desse tipo de narrativa, especialmente de espionagem, né? A gente pode encontrar códigos aí tanto no Dan Brown quanto no Baldacci ou no próprio Ken Follett. Haverá um trabalho um pouco mais delicado na construção desses códigos. E aqui, essa simplicidade, essa maneira simplória do código, que o leitor não precisa ser um leitor mais avançado ou especializado, já perceberá ali o que quer dizer a lógica, né? Acaba então quebrando esse contrato e prejudicando, e nesse sentido prejudica bem porque estamos falando de um thriller, estamos falando de um romance que trata dessa agilidade, da velocidade da ação, e isso o Rossoni faz muito bem, mas também estamos falando de romance de espionagem, onde a codificação ela deve de fato ser complexa, ela deve ser de fato difícil, ou pelo menos aparentar essa dificuldade. Não acontecendo isso, há uma quebra da verossimilhança mesmo dentro do processo, e isso gera um desgaste no contrato de leitura entre obra e leitor. E é uma pena porque é uma obra de tantos atributos, de tantas qualidades, que esse detalhe acaba não passando barato ao leitor. E aí isso acaba sendo um problema da narrativa. Mas dito isso e feito esses dois apontamentos que consideramos importante, o fundamental é destacar que O Olho de Gibraltar, sim, é uma boa obra, é um bom thriller da literatura nacional e desses novos autores aí que nos entregam uma leitura dinâmica, fluida, ágil, e ele de fato se coloca em muitos momentos dentro das melhores qualidades do gênero aí, que nem sempre a gente tem visto autores no Brasil dentro do thriller. Aquele thriller, bem thriller mesmo, aquela obra rápida de leitura, voraz, de leitura rápida. Se a gente for tomar aí, por exemplo, os estrangeiros, pensar num Harlan Coben, num próprio Ken Follett, que a gente brincou e fez a associação, também num Dan Brown, enfim, esses autores desta leitura que se quer voraz e demanda essa voracidade do leitor. A gente às vezes tem algumas associações aqui no Brasil com o Rafael Montes, e ainda assim eu pondero se o Rafael Montes é de fato um autor de thriller, ele está muito mais para o suspense e para o horror de qualquer maneira. Agora esse thriller policial, da espionagem, essa coisa, esse subgênero, quase uma subcategoria da narrativa policial, a gente tem poucos autores, e o Sérgio Rossoni, ele se coloca aí como um dos seus principais nomes, eu imagino, e que solucionando esses pequenos dois probleminhas da narrativa, é uma obra de grande qualidade, é uma obra que vai te divertir, é uma obra que vai te entreter, e com certeza você deve conhecer, porque ela representa, assim, dos bons trabalhos que a gente tem na literatura brasileira, especialmente aqui nesse caso, de uma literatura popular, conspiracionista, isso eu acho que bem legal, e quase com uma versão alternativa aí também dos eventos que antecedem a Primeira Guerra. Vale bem a pena você conhecer, com certeza, O Olho de Gibraltar. E aí? Já ouviram falar do livro? Já leram alguma obra do Sérgio P. Rossoni? Conhecem a Avec Editora? Enfim, deixem aí nos comentários, deixem as suas mensagens, as suas perguntas. A resenha completa e muito aproximada dessa estará lá no listasliterárias.com, né? E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, enfim. Vamos conversando sobre literatura aqui no canal do Douglas Heraldo e também lá no listasliterárias.com. Até a próxima e um grande abraço.